Então vamos, então. Então vamos fechar nossos olhos, né, como de costume. Vamos agradecer a Deus primeiramente pelo dia de hoje que nós tivemos, desde o momento que nós acordamos. Vamos agradecer a Ele por tudo que Ele faz, agradecer a Ele pela nossa família, pelos nossos filhos, pelo nosso esposo, marido. Agradecer a Deus pelo nosso trabalho, pela nossa ida ao trabalho, pela nossa volta, pelo nosso dia a dia. Vamos pedir também ao Espírito Santo que Ele venha nessa noite nos ajude a entender mais um pouco sobre aquilo que Jesus quer transmitir para cada um de nós. Vamos pedir a Ele também que Ele nos ajude a levar a palavra de Deus para pessoas que estão ainda aceitando as coisas que o mundo oferece, estão buscando as coisas que o mundo oferece. Pedir também pelas famílias que estão afastadas, pelos jovens, pedir também pelo nosso Papa, pedir pelas pessoas ainda que estão à nossa volta, que tentam fazer o mal. Vamos agradecer a Deus também por tudo que Ele faz. Pedir também pelo nosso anjo da guarda, que está todo momento ao nosso lado. Às vezes nós, pela correria do nosso mundo, pela correria do nosso dia a dia, do nosso trabalho, às vezes nós não percebemos, não escutamos aquilo que Ele tem para falar para cada um de nós. Pelas vezes que nós escutamos somente aquilo que nos interessa, aquilo que é oportuno para mim, para cada um de nós. E às vezes nós acabamos fazendo as escolhas erradas. Então vamos agradecer a Deus que nos ensine hoje, né, que nos aprimore, que nos ajude, né, que tenha misericórdia de cada um de nós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus chamou então os 12 discípulos
deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Felipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu e Tadeu. Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. E Jesus enviou esses 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar na cidade dos samaritanos. Ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, e de graça deveis dar. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Só um adendo aí, o Wagner. No capítulo 10, é só o versículo 8, tá? Ah, tá. Quando você termina ali no 38, no versículo 38, já vai no capítulo 10, só o versículo 8. Ah, entendi. Não, foi bom porque fez a gente entender um pouquinho melhor, tá? Mas o trecho é esse, né? Ah, tá. No capítulo 10 é só o versículo 8. Ah, tá. Mas valeu, a palavra, quanto mais, mais a gente entende, né? Se o Evangelho está em São Mateus 10, versículo. Pode me informar aí? Eu sou Arnaldo. É o capítulo 9 de Mateus, os versículos do 36 ao 38. Depois o senhor vai para o capítulo 10, só o versículo 8. Ah, 9.
prontos? Já lemos? Já. Já relemos? Já. Pequenininho, mais denso, hein? Ei, lá, hein? Vou dar uma cutucada, depois a gente bate a bola, tá? Pode ser? Pode. Então vamos lá. A chave aqui está bem explícita, né? A chave de leitura está bem explícita, né? Compaixão. É a missão a partir da compaixão. Compaixão. Então o foco aqui, primeira parte, é o que nós chamamos, é o que Jesus sempre aponta, né? que causa a compaixão. O que é isso? Chama-se empatia. Empatia. É nós nos vermos no lugar do outro, nos colocarmos, sobretudo, no lugar do outro. Jesus tinha essa preocupação, né, de o compromisso com multidões, né? Tanto ele fazia as coisas, exemplos particulares, únicos, mas o objetivo era a multidão. A multidão aqui na Sagrada Escritura é um número indefinido e determinado de pessoas e de que tipo de pessoas. Então não cita quantas pessoas, nem que tipo de gente, né? Então fica bem claro isso. Multidão significa pessoas, indiscriminadamente. Ali pode ter médico, bandido, policial, cobrador de impostos, ricos, pobres. Multidão engloba tudo. Multidão quer dizer todos os filhos de Deus, irmãos da gente, né? Então esse olhar é que Jesus coloca para os discípulos. Vendo que essa multidão o título aqui na minha tradução é miséria da multidão. Não é só miséria financeira, né? Mas ele fala, é um povo perdido, né? Como ovelha sem pastor. É um povo que se deixa influenciar, se deixa levar, um povo que é explorado, né? Cuja a dignidade lhes foi furtada naquele momento do Império, que não modifica, né? Isso faz parte da história da humanidade. E se não tiver o pastor, ou aquele que se compromete, né, e se preocupa com a situação das multidões, essas multidões pode ser 2 pessoas, 3, 100, né? As pessoas que estão ao nosso redor, no nosso trabalho, desculpe, na nossa igreja, essas são as multidões que a gente normalmente tem mais contato, né? Nós não somos políticos, não somos artistas de show que reúne multidões, mas a nossa multidão está ao nosso redor, aquele com quem nós convivemos, né? Essa é a nossa multidão. Então essa palavra para nós hoje é exatamente isso, né? Ele nos aponta, nos dá uma referência, pedir ao Senhor da Messe, né, que nos dê força, nos encoraje, aumente nossa fé para a gente pôr em prática essa empatia, essa compaixão, né? É sofrer junto com o outro, isso que é compaixão, né? Compacere, quer dizer junto, passere é paixão, é o sofrimento daquele povo, né? Então ter compaixão daqueles que nos rodeiam, daqueles que nos cercam, daqueles com os quais nós convivemos, né? Partilhamos a vida, né? E depois ele vai lá para o versículo 8, né? 8, versículo 8 do capítulo 10, né? E ali mas fecha assim: curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai o demônio. De graça recebeste, de graça dê, né? Essa lógica, isso Jesus fala um simbolismo, né? Quando fala curar o leproso, é curar a doença, não só física, mas daquilo tudo que contamina, que prejudica a vida das pessoas, ao que Jesus se refere, essas pessoas que estão na multidão, que são nossos irmãos, com os quais nós convivemos, né? Muitas vezes nós estamos envolvidos, inseridos na comunidade, mas não conseguimos lidar com a comunidade. E muitas vezes a gente encontra alguns bons apóstolos, né? E que nós fazemos parte dessa multidão e esses apóstolos acabam nos ajudando, né? Então a gente, além de apóstolo, quer dizer missionário, né? Aquele que tem a missão de realizar de fazer alguma coisa. E quando nós nos colocamos
como cristãos, seguidores de Jesus, nós somos apóstolos. Nós assumimos essa condição de missionários. Somos discípulos missionários, ou não? Então, como os discípulos missionários, nós estamos aí. Jesus está falando para nós. Para estarmos atentos às multidões que nos cercam, o mundo que nós vivemos e convivemos. E conseguir perceber o leproso, o cego, o paralítico, não só fisicamente, mas aquele que está em dificuldade, né? Tanto social como familiar, enfim. Eu acho que é isso. Já dei o chute aí, agora a gente partilha. Certo, Rose? Certo. A Rose já matou na primeira, aí como paixão. Quando eu estava lendo, eu comecei a imaginar a multidão, Jesus, né? Então eu acho que diante da multidão, quando ele começa a ver que eles estão abatidos, cansados, sem rumo, né? Ele não hesita. Ele fala, eu tenho a solução para isso. Eu posso ajudar, né? Então ele não hesita. Então hoje o que ele veio me convidar aqui? Ele está falando para mim que aquelas pessoas, aquela multidão que estava assim procurando uma vida digna, né? Ele tinha que fazer algo por elas. Então que eu também tenho esse dever, essa missão. E quando ele fala de compaixão, essa compaixão vem de dentro do coração. Porque se não vier de dentro do coração, como que eu vou dizer? Assim, se não vem do coração, a pessoa que não tem uma compaixão de amor, ela tem um coração endurecido. Então, ela não vai enxergar o irmão. Então, essa compaixão tem que vir daqui. Daqui. Ela tem que cutucar aqui. Você tem que sentir. Você tem que ver e sentir. Que nem aquela quinta-feira de Corpus Christi, que eu cheguei no mercado e vi a menininha comendo milho cru. Aquilo, gente, acabou comigo. De ver ela tentando tirar com o dedinho o milho cru para comer. Né? Então, você tem que ter essa paixão. E o que ele fala? Que essa compaixão também é nossa. Nós temos que dar um jeito e participar. Outra coisa que ele fala aqui, ele vem falar da messe, né? Nossa, os trabalhadores são tão pouco. Aí, Rose, os trabalhadores é pouco. Então, eu vou delegar para vocês, né? Como ele faz com os apóstolos aí. Eu vou enviar os apóstolos, ele está me enviando também. Então, é outra coisa importante nesse evangelho. E outra coisa que eu vi aqui é quando ele fala, o reino dos céus, lá no 8, curem os doentes, ressuscitem os mortos. Ele está falando para a gente, vai e anuncia, vai e faz, vão e ajudem, vão e curem, vão, busca solução para o irmão que está em alguma situação aí complicada. Às vezes, olha, quantas coisas às vezes a gente pode fazer que a pessoa, ela está tão no desespero que ela não enxerga a solução do problema. E que você pode ajudar. Entendeu? Então, eu acho assim, mais um convite esse da Mestre, né? Ele fala, vamos unir as forças, a minha e a sua, e vamos fazer mais para o irmão. É muito lindo esse evangelho, né? É muita coisa, tem muita coisinha aí que a gente podia falar, mas eu vou deixar um pouco para vocês agora. Tá bom? Valeu, Rose. Concordo plenamente com você. Totalmente. Mas tem mais coisa aí. Tem. Tem mais coisa. Vai, Cris. Esse evangelho põe a gente na parede mesmo.
Que Rose estava falando, mas eu estava pensando assim, Rose, que falar, falar pra gente é fácil. Mas ser misericordioso como o Pai é misericordioso é desafiador. Né, Conceição? Na hora que nós tá com nossos irmãozinhos ali ontem, na chuva, você não estava, né? Você foi antes. Eu peço, sabe, que Jesus me dê, que nos dê, né, esse coração como o dele, sabe, que sofre junto, que, como você falou, né, Rose, tem que vir do coração, e é lógico, como que você não se sensibiliza, né? Mas, às vezes a gente tem um coração meio, né, ainda meio endurecido, e esse sentir, né, que esse sentir o que o outro está sentindo, que é o que Jesus vem falar hoje para a gente. Me chamou a atenção duas coisas, né? Esse envio que ele faz, mandando primeiro, ir de primeiro as ovelhas perdidas, né, da casa de Israel. Aí eu fiquei pensando, né? O Mário falou da multidão, que de repente não é multidão, que é quem está do nosso lado, né? Então, a gente precisa ser sensível para ver, né? Para ver as necessidades das pessoas. Então, assim, esse chamado é para mim, é para cada um de nós. Só que é muito fácil, né? Às vezes eu ouço, acho, né? De fato é isso, mas eu não saio em ação, né? E outra coisa que me chama a atenção é esse último versículo, né? Esse me chama muito a atenção sempre, porque de graça recebei, de graça deveis dar. Eu sempre penso isso, sabe? Quando é para eu fazer algo, eu penso, nossa, recebo tanto, né? Que se eu falar não, né? Eu não estou sendo, né, justa com Deus, com tudo que Ele me concede. Então, assim, ele tem essa gratuidade dele que eu quero aprender, né? Sabe, fazer de coração, fazer por amor. É assim que Deus faz por nós, né? Ele faz porque nos ama muito. E então acho que esse caminho, né, de ser discípulo missionário, eu tenho muito que aprender, né? E também outra coisa, nesse chamado que ele faz, que ele fala que a messe é grande, os operários são poucos, né? A gente vê assim, as necessidades são tantas e é tanta gente, mas de repente são poucos que se dispõem a voltar, né, o olhar para o outro. Então, para ouvir o chamado de Jesus. Eu acho que talvez seja por falha minha, por falha nossa, né? O nosso testemunho, acho que às vezes não é tão convincente, né? Então, eu estou levando bastante coisa para refletir aí, né? Para pensar sobre... E acho que esse evangelho a gente tem que ler e reler e meditar. O coração mesmo. E tentar, acho que também falar, eu lembro daquela música que o Sebastiãozinho gostava, né? Senhor, o que queres que eu faça, né? Me mostra, né, o que eu devo fazer. Ele sempre mostra, né? Ele vai pondo pistas, vai colocando... acho que no fundo ele sabe, né, dos nossos limites e ele também sabe que do nosso desejo de fazer a vontade dele. Mas nós temos que vencer eu tenho que vencer muitas barreiras acho que para ser esse discípulo que ele espera que eu seja, né? É isso aí. Quem vai, Wagner? É Wagner. Podia ficar quietinho aqui.
Pensou, né? Bom, eu entendi assim, que logo aqui no comecinho aqui, né? Esses evangelhos de Jesus aqui sempre fala que vendo Jesus, as multidões. Interessante assim que esse vendo, que eu pude entender assim, é a partir do olhar de Jesus, né? Esse vendo. Então nós temos que ver a partir do olhar de Jesus. Qual que é o olhar de Jesus? Aí antes de falar nisso aí, assim, você vê que se a gente for ver pelo olho, então Jesus estava falando isso, vendo pelo olhar as multidões, né, pelo olhar dele, e ao contrário disso, é o olhar do mundo, né? Você vê que o olhar do mundo hoje, essas pessoas aqui que eles falam aqui, que estavam cansadas, abatidas, né? São pessoas invisíveis ao olhar do mundo, né? Pessoas que não existem, né? Igual o professor falou, são pessoas que estão sem sonhos, que estão com a dignidade tirada, que às vezes trabalham o dia inteiro cansadas, chegam em casa, né, não tem nada, e assim vai, né? As pessoas vão ficando abatidas, vão ficando cansadas, porque o sonho delas, né, são tiradas, de pouco em pouco. E interessante que pelo olhar de Jesus, né, você vê que aqui, né, aí depois você puxa aqui para o final, né, que ele fala que curar e ressuscitar os mortos, né. Esse sentido de mortos, as pessoas vão, a partir desse momento que são tiradas a dignidade, são tiradas as fontes, os objetivos delas, as pessoas vão morrendo, vão ficando desacreditadas, né, da vida. E às vezes também ficam até, perdem a fé e estão também desacreditadas de Jesus, né. Às vezes acabam jogando a culpa em Deus, né, que Deus não faz isso, que Deus não faz aquilo. Mas às vezes as pessoas têm um conceito de Jesus, que Jesus é que tem que fazer tudo, né? E você vê aqui que Jesus, a partir do olhar dele, igual o professor falou, é a compaixão, né? Então essas pessoas que acreditam, que têm fé, que mantêm a fé nas dificuldades, né? Na turbulência, essas coisas assim, essas pessoas que Jesus chama, né, que são aqui os discípulos, que estão mais perto de Jesus. Essas pessoas que Jesus fala para eles, né, as pessoas que estão mais perto, que estão entendendo, né, o que Jesus está falando, Jesus manda, enviam em missão, né, para que as outras pessoas que estão afastadas entendam. São chamadas, né, que ele fala aqui no final, aqui, né, que ele fala aqui que anunciai, aqui no finalzinho, que ele fala anunciai o evangelho por todo o caminho, né? Então o nosso dever é anunciar, mas quem chama é Deus, né? Porque às vezes você vê as pessoas, tem igrejas que falam, né, que eu chamei isso, que eu chamei aqui. Não, a gente não chama ninguém, a gente só anuncia, mas quem chama é Deus, né? É Deus que chama para as pessoas. O trabalho nosso é só anunciar o evangelho, anunciar, dar testemunho, né? Que ele fala aqui também que o reino de Deus está próximo. Às vezes, se a gente for pensar assim, o reino de Deus está próximo. A gente pensa que está vindo ainda, né? Não, mas está aqui já. Então, aí que eu pude entender esse pouquinho aqui que ele fala. Aí fala também, né, que a messe é grande, né? Mas os trabalhadores são poucos. Aí você entende aqui também um pouquinho que eu pude entender aqui, que você vê aqui que ele coloca tudo na colheita, né? Agricultura, isso e aquilo. Que eu pude entender assim, que é mais fácil das pessoas, de nós entendermos. Então você vê que assim que eu pude entender que as ovelhas ficam espalhadas, né? Cada um segue o seu caminho, cada um segue seus objetivos, e tipo assim, se for dizer assim, na palavra assim, é cada um por si, né? Cada um por si e Deus para todos, né? Está assim no mundo de hoje. E Jesus quer que essas ovelhas se juntem e sigam o mesmo caminho. É isso aí que eu pude entender um pouquinho desse evangelho de hoje. Boa colocação, gostei da colocação aí. A gente tem que olhar para as multidões com o olhar de Jesus, né? Isso nos faz sentir compaixão e tomar atitudes, né? Gostei dessa reflexão, bacana. Gostaram, né? Todo mundo gostou?
Gostei. Bem colocado, Wagner, gostei. Quem não falou? Conceição, o Arnaldo, a Kelma. Salve. E o Arnaldo e a Conceição, cadê? O Arnaldo está pensando aqui. Jesus, ele envia os seus discípulos para anunciar a boa nova. Anunciar o reino de Deus, que é a conversão, a sua conversão, a nossa conversão. E a nossa conversão se dá em render obediência ao mandatário, aquele que te mandou fazer determinada coisa. E a gente tem que usar a capacidade que Deus dá a cada um e analisar e fazer valer esses valores, como Jesus diz, não ir para determinado lugar onde você vai ser intimado a seguir determinada posição, porque o inimigo de Deus está à espreita e ele é astuto, ele sabe enganar. Portanto, não ir para determinado lugar onde não lhe cabe. Porque se você vai de uma denominação, vai ser convidado para ir para outra. Então isso a gente tem que pensar bem e analisar. Que se você é um católico, apostólico romano, você não pode aceitar o que diz, o que chama uma determinada, vamos supor, Assembleia de Deus. Ora, se Jesus, Deus é um só, a Bíblia nos ensina um batismo só. Então não tem que ter, a gente tem que analisar e saber. A Assembleia de Deus, muita denominação, cada uma delas tem o seu Deus. Se Deus é um só, assim nos ensina a Escritura Sagrada e a Palavra de Deus. Então, ele tem que seguir o caminho que Jesus nos indica. Não ir para determinado lugar, determinado ambiente, determinado país, determinada cidade, onde não te cabe. E sempre onde tem o sofrimento. Vamos supor, os hospitais, né? As favelas, onde não tem a palavra de Deus, então tem que levar a palavra de Deus. Aí está rendendo obediência a Jesus, sendo mandado a levar a compaixão e a misericórdia e a salvação das almas. É isso que eu estou pensando aqui. Estou certo, meu irmão? Eu acho que está, senhor Arnaldo. Quem sou eu para perguntar assim? Eu concordo com você, perfeitamente. Eu estou aqui para partilhar o que a palavra nos diz, né? Tudo é válido aqui, não tem problema, né? Legal, bacana. Quanta coisa a gente está aprendendo, né? Que a gente leu, às vezes não encontrou nas entrelinhas, o irmão encontra. Esse é o sentido da leitura orante, é isso, essa partilha, né? Do que cada um recebeu, qual mensagem que cada um recebeu, partilhar com os irmãos, né?
É, Conceição? Exatamente, cada um. Você pode perceber que o Espírito Santo iluminou a cada um, né? Tocou, cada um que falou coisas diferentes, né? E, logicamente, né, eu concordo com o que foi falado, né? Todo mundo falou dentro do Evangelho. E para mim também, eu vejo sim que Jesus está nos enviando em missão. Ele está nos apontando o caminho que a gente deve fazer. Está nos enviando em missão. Para a gente ir, levar Jesus, levar a palavra dele, de misericórdia, curar os doentes, né? Ele está ensinando o caminho, está dizendo o que é que a gente tem que fazer. Então, esse evangelho é muito, muito tocante, né? Que Jesus deve ler várias vezes, meditar. O que Jesus está pedindo para nós aqui, né? Ele está nos enviando em missão. Está nos ensinando o caminho. O que nós devemos fazer, né? Então, eu acho que sim, a gente tem que ler várias vezes, a refletir. Porque aqui é o caminho. Jesus está nos ensinando o caminho. Está nos enviando em missão. O que Ele espera de nós? O que nós devemos fazer? Sim, o caminho que está nos apontando o que a gente deve fazer. Eu acho que a Rose quer falar mal alguma coisa ali. Não, eu acho assim. Às vezes a gente fala assim, né? Ai, tudo no tempo de Deus. Não é assim que a gente fala? Só que quando é a gente, eu acho que tem que ser para agora, hoje, para ontem. Nós não temos que esperar, porque antigamente, eu vou falar de mim, tá? Às vezes eu tinha medo de tomar certas atitudes, sabe? Ficava receosa, não sabia. Agora, hoje, não. Ó, quer saber de uma coisa? Eu prefiro pecar por excesso do que pecar e ficar de braço cruzado. Tá, sabe? Às vezes você toma uma atitude que tem gente que acha que não é uma grande coisa, mas pelo menos você fez alguma coisa, você tentou fazer alguma coisa. Né? Há um tempo atrás, uma amiga minha chegou e falou assim... Eu estava lá em Nova Inês, ela falou assim, ai, Rose, lembra daquela nossa amiga assim, assim? Eu falei, lembro. Ela falou, ela voltou. Foi embora mais ou menos com as coisas, voltou sem nada. Rose, eles estão sem nada. Olha, amanhã a gente faz aí uma compra e a gente manda lá para eles, né? Eu falei, não, amanhã não. Tem que ser hoje. Ó, são 5 horas da tarde, nós vamos fechar aqui 6 horas, você vai fechar 6 e pouco, olha... Quanto tempo a gente tem para arrumar as coisas e o Pardal vai lá levar. Porque eu falei para ela, porque eu vou jantar a hora que eu chegar em casa e você também. E eu não vou jantar sossegada de saber que as crianças lá não têm o que comer. Aí eu falei, ó, se vira nos 30 ali você que eu vou me virar aqui. E como a minha loja ficava perto do supermercado, é fácil. Eu ia lá no mercado, conhecia todo mundo, já ia pegando um por um. Que, olha, eu preciso de alguma coisa, você me dá? Então, no instantinho, a gente fez assim... Eu lembro que eu fui lá no meu pai tinha ido na chácara, tinha trazido mandioca, né? Tinha feito compra, tinha leite, eu catei lá do meu pai. Então, a gente já resolveu aquele dia. Então, é isso que Jesus fala aqui hoje, sabe? É para já. Vamos resolver já. Vamos pôr a mão na massa. Eu quero vocês com a mão na massa. Padre Júlio Lancelotti, né, Rose? Ele fala que quem tem fome tem pressa, né? Tem, então. Olha, a minha igreja fez aí no Corpus Christi a campanha do cobertor, né? Eu vi tanto cobertor lá. Eu cheguei pro padre e falei assim, ai, padre, será que não dá para arrumar pelo menos uns 10 para mim, né? Aí ele falou assim, dá, Rose, dá. Para que você quer? Ah, eu vou mandar para um amigo meu, o Jacaré. O padre virou e falou para mim, eu já vi falar desse Jacaré. Porque eu mando muita roupa lá pro Jacaré, sabe? Porque às vezes chega para nós no bazar uma camiseta novinha, mas está escrito assim, feijoada do recreativo. Ninguém quer comprar. E a camiseta a pessoa usou só para ir na feijoada, não vai usar mais, porque o ano que vem a camiseta da feijoada é outro modelo, né? Olha como tem gente que pode, né?
Então, vem um monte de coisa. Vem camisa, por exemplo, camisa da 3M, a gente tira o bolso, porque tá escrito 3M, né? Então, eu mando muita coisa pro jacaré. Aí o padre falou assim para mim, aí eu já escutei falar desse jacaré. Aí eu falei, ai padre, faça sol, faça chuva, se é Natal, se é Ano Novo, as quintas-feiras dele é sagrada. Ele sai para dar comida, né? Eu falei, e ele vai sair quinta, né? E ele poderia levar já a comida e a coberta. Aí eu fiquei tão contente que eles me chamaram lá, deixaram um monte para mim, sabe? De coberta e de roupa boa. E eu liguei pro jacaré, o jacaré veio ontem, né? Buscar. Aí ele falou assim para mim, Rose, mas aumentou tanto, irmão, que você não tem noção. Por quê? A comida de R$1 é um pouquinho para baixo do jacaré, né, Cris? Sim. Aí a turma almoça no R$1, mas janta lá no jacaré. Então ele falou, Rose, mas aumentou tanto. E eu falei para ele, olha, o que eu puder mandar para você, eu vou mandando. Então ontem, então Rose... eu acho que é isso que Deus quer da gente, né? A gente tem que enxergar, né? A gente tem que ver. A gente tem que andar olhando, porque tem tanta gente que passa do nosso lado ali e às vezes a gente até ignora e está com um problemão. A gente tem que ver. Mas esse ver também tem que vir daqui. Rose, então ontem a gente levou o jantar, né? A Conceição não foi, que ela foi pro Sagrado. Nós levamos os kits, né? Sobrou algumas coisas da festa e a gente montou bem legal e foi muito gratificante. Ainda falei para Neide, falei, olha, eles não podem ir lá na festa, na quermesse, comprar, e a gente levou pastel, cachorro quente, o caldo e o chocolate quente, né, Conceição? Fizemos os kits. E aí tinha duas pessoas, eles falaram assim, eu vou esperar ver se vai sobrar. Aí, como estava chovendo, e olha, a Conceição foram, no final ficou, acho que 3 que a Tuti levou lá perto do cemitério. Só que aí chegou um rapaz que já tinha ido, sabe? Ela tinha acabado de sair, chegou mais um. Porque como estava chovendo, mas mesmo assim, eu achei que não ia entregar. Nós levamos 34 kits, né? Aí esse rapaz, aí tinha 2, eles falaram, nós vamos esperar. Aí a gente ficou embaixo da marquise, que estava chovendo. Eu e a Fran, e a Tuti tinha ido lá no Itaú. Aí ele falou, olha, eu venho buscar, e se você me der mais um kit, aí amanhã eu não preciso cozinhar. Não, amanhã não, porque na verdade ele falou assim, né, que de quinta ele pega realmente com o jacaré. Aí eu falei, nós temos de terça e de quarta, né, que a gente entrega, que a Santana entrega. O pessoal entrega na terça e nós fazemos na quarta-feira. Aí ele falou assim, que nos outros dias, aí ele mora lá no Soma, ele falou. E ele falou nos outros, eu falei, mas e os outros dias? Eu como no R$1, e quando não tem, aí eu tenho que fazer alguma coisa. E então, ele levou, né, a Fran falou, já dá mais uma marmita para ele, né, mais um kit. E então, assim, e o outro rapaz também. E assim, o que eu fiquei pensando, né? Eu falei, gente, ele tem que depender, né, das duas. E eu perguntei, eu falei, mas e os evangélicos? Tinha uma igreja ali também, né, perto da Ana Zé Maria Miranda. Ele falou que lá não está entregando mais. Então, assim, aí de repente é assim, né? O outro dia que não tem marmita, né? Eles têm que se virar nos 30 para ou ir lá no R$1, né? Que nem você falou, né, Rose? Porque olha, vai acabar a chamada. Então, gente, mas assim, para finalizar, né? Eu fiquei pensando, né? Porque falei, tava aquela chuva que tava, né? E eles ficam tão agradecidos assim,
né, de ter o que comer, do carinho, e não é só o entregar a marmita, mas é o carinho que a gente faz, né, assim, e tratá-los com dignidade, né, essa dignidade que você, né, que você coloca ali naquele gesto, e é o que, na verdade, o Padre Júlio faz, né, Mário? Então, assim, eu fico pensando, a gente serviu para aqueles que estavam ali, para aqueles que vão ali na escadaria, né? Mas e os outros que não vão, né? O jacaré, ele vai levar, né? Ele vai até eles. Ele vai. Então, bom, mas pelo menos assim, um pouquinho a gente está tentando fazer, mas é muito pouco, né? Quando você pensa nessa questão de, como você falou, né? A gente tem o que comer, a gente com esse frio vai ali, toma um chá quente, né? Então... não é fácil, não. Mas tá bom. A minha paróquia, esse final de semana, fez feijoada, né? Vendeu feijoada. E eles cozinharam bastante feijão, sobrou bastante feijão cozido. Aí começou... nós estávamos lá organizando o bazar para abrir hoje. Eles foram lá e falaram: vocês não querem levar feijão cozido para casa? Ó, sobrou, não sei o que tem. As mulheradas, todo mundo pegou. Aí eu chamei a Vera e falei: Vera, ainda tem feijão? Ela falou: tem. Falei: leva lá na casa das meninas, né? Que aqui tem uma casa de meninas dependente química, né? Sim. Aí eu ensinei e falei: leva lá. Aí eu falei: deixa eu ligar para a Cris para falar que você tá indo. E então ela levou lá também. Então eu estava pensando assim: nossa, mas Deus é tão bom, né? Como Deus é bom, que fez a feijoada na igreja, vendeu um monte de feijoada, ainda sobrou feijoada para fazer doação, né? Todo mundo, né, fez a doação, ainda sobrou para doar. Isso que é bom. Essas coisas que a gente tem que enxergar, né? Sim. Não é fácil. Mas tá bom. É complicado. Mas nós estamos aí para isso. E hoje, amanhã, a hora que a gente acordar, a gente tem que lembrar que a nossa missão é sair fazendo o bem. Eu não sei o que eu vou fazer amanhã, mas eu tenho que fazer o bem amanhã. Não só amanhã, né? Todos os dias. Mas hoje veio o reforço aqui para mim. Hoje veio um alerta. Vamos falar mais um pouquinho ou vamos encerrar? Não, vamos falar, vocês estão com pressa? Então vamos dar Mário tem mais gás ali, porque tem muita coisa ainda para... Fala aí, Mário. Mais uma coisinha aqui. Então vou fazer assim, olha. Vamos refletir assim sobre multidão. São todos e todas filhos e filhas de Deus. Essa é a multidão. E nós estamos nessa multidão. Né? Quando Jesus fala olhar para essa multidão, ele se coloca numa posição mais acima, mas não em superioridade, mas em alcance de vista. Você vê a multidão. Se você se abaixar, você não vai ver a multidão. Então você se colocar um pouco acima, humildemente, não superiormente. Né? E essa multidão é muito grande. São muitas gentes que necessitam. Estão sem dignidade, né, Rose? Quem não tem o que comer, quem não tem trabalho, quem foi abandonado pela família, caiu nas drogas. A gente tem todos os motivos para não fazer nada. Todos os motivos. Ele é drogado, ele está nessa condição porque é a opção dele. Não importa, a gente não pode olhar isso. Nós temos todos os motivos e argumentos para não fazer nada. E é isso exatamente que Jesus vem falar para os discípulos, para os apóstolos, né? São mais que discípulos, são apóstolos. Nós nos colocamos na condição de discípulos e apóstolos. Apóstolo é missionário, né? Então Jesus aponta para isso. E porque Jesus afirma lá em João 10, né? Capítulo 10, versículo 10, que ele veio para que todos e todas tenham vida. E vida em abundância. Não é abundância financeira. A vida em abundância é a vida de dignidade, diante da igualdade. Porque Jesus, Deus, fez todos iguais. E até Ele se faz um de nós e vem no meio de nós, no meio daquela multidão. Ele se coloca na multidão. É só se colocando nessa multidão
que está como ovelhas perdidas, para a gente sentir, e a partir do amor que ele nos traz, nos aponta, tomar atitudes. Ah, mas eu não posso, não vou curar, não vou corrigir o mundo. Não vai mesmo. O seu mundo é aquele que está do teu lado, é aquele que você gerou, teu filho, teu irmão, teu cunhado, teu amigo. Depende da altura que você sobe para olhar. Entende? Então, essa é a imagem que eu tenho, né? Essas pessoas, como ovelhas sem pastor, elas são vulneráveis. Elas são vulneráveis, caem nas drogas, são exploradas, pagam-lhe um salário miserável quando conseguem arrumar um emprego, dormem embaixo da ponte. Todo mundo tem direito, né, a uma casa, a comer, enfim, paga-se imposto, né, para ter saúde, educação, mas a gente não vê bem isso. Não falta dinheiro, o dinheiro é mal distribuído. O dinheiro não é para deixar a gente rica. O dinheiro é um colaborador da vida. É aquilo que você precisa para sobreviver. Você tem que ter esses recursos para sobreviver. E muitas vezes não é dada essa oportunidade. Roubam-lhe essa oportunidade. Essa oportunidade chama-se dignidade. Perante Deus, somos todos iguais, né? E no mundo, na sociedade, todos temos direito à saúde, educação, emprego, enfim. Se não está assim, porque tem alguma coisa errada. Então a gente sempre pode fazer alguma coisa. A nossa multidão na qual nós estamos depende da altura do ponto de vista que a gente olha. Então Deus não dá o frio maior que o cobertor. E quanto mais, aquele que mais recebe, mais será cobrado, né? Deus não vai cobrar da gente. Quando à medida que a gente vai se descobrindo e sentindo mais compaixão, é mais compromisso que nós temos. A partir do momento que eu consigo enxergar e não tomo atitude nenhuma, isso que é a cobrança. Deus não cobra, é gente que se cobra. A partir do momento que eu consigo enxergar mais essas ovelhas sem pastor, e eu me escondo, não tomo atitude nenhuma, né? E nem o jacaré, ele se compromete. Eu não conheço o jacaré, mas ele tem um compromisso. Isso aí é o que ele pode fazer e que ele faz com prazer, né? O outro não sei fazer nada, mas eu só sei cozinhar bem. Vai lá, cozinha, ajuda, né? É partilhar aquilo não é só dinheiro, é carinho, amor, atenção, é olhar com cuidado, compaixão, é isso. E lutar para que aquele ali, de alguma forma, saia daquela condição. Ninguém pode ficar na rua, ninguém pode dormir na rua, ninguém pode ficar ao relento, ninguém pode passar fome, não pode. Né? Nós somos o país que mais produz alimento no mundo. E nós temos 30 milhões de famintos. Né? Quer dizer, são coisas assim que o povo, é a multidão, né? Perdida, sem pastor. São os lobos, né? que vão explorar. Essa multidão é vulnerável a essas condições de vida que ninguém merece, né? Deus não está contente com isso. Não é possível, né? Então é assim, a gente tem que ter esse olhar, a igreja tem essa preocupação. A gente vê o Papa Francisco, coitado, né? Que preocupação que ele tem com isso, né? Com a destruição da natureza. Ele está pensando lá na frente, porque ele está indo, aquele que tem dinheiro vai morrer junto com o pobre abraçado. O ganancioso vai morrer abraçado com o pobre. Entende? Então a ganância cega, né? Destrói tudo, destrói a criação. E eu percebo que, sabe, a gente fica assim, né? Nós seguimos uma pessoa que gostava, uma paixão por Jesus e por tudo que Deus criou, né? E a gente imagina se Francisco estivesse aqui hoje vendo esse desmatamento, toda essa destruição em nome de uma ganância. Onde está a vida, né? Que Jesus veio. Ele veio para que todos e todas tenham vida e abundância. Isso não é vida, isso é morte. O Papa está aí, né? O coitado, você vê bombardeado do ano porque ele fala isso. Mas é muito mais cômodo rezar uma Ave Maria, né? Não conta, nada conta, pelo contrário é isso. Mas se eu me conformar só com rezando um Pai Nosso,
Desculpa. Está comendo e bebendo a própria condenação, né? É isso que a gente tem que refletir, né? Então a gente, como discípulos missionários, que nós nos assumimos ser, né? Nós temos esse compromisso. Até onde nossos olhos enxergam? Até que ponto eu posso me comprometer? Ah, mas eu não estudei, não sei fazer nada. Sabe sim. Você pode muito bem fazer alguma coisa, né, Rosa? E tem coisa que marca muito a vida da gente. Não tenha dúvida. Um pequeno gesto, às vezes, né? Uma palavra, olha só, que partilha, uma palavra. Eu acho que a Cris lembra, eu acho que você estava junto o dia que nós fomos com o Jacaré, você estava junto, né, Cris? Sim. Ele começa lá no Nova Inês, às vezes ele começa no Matão, ele vem do Matão entregando os cobertores, comida, né? Nós estávamos juntos. Eu não lembro se a Cris estava na rodoviária, que nós chegamos na rodoviária, tinha 2 pessoas deitadas em cima de um papelão e com outro papelão se cobrindo, e o papelão mexia assim, porque a pessoa estava tremendo de frio, estava um frio violento. E eu lembro que nós pegamos a coberta e jogamos em cima, ele até assustou e levantou o papelão. Você lembra, Cris? Nós jogamos a coberta em cima dos 2 e mais a marmita quentinha de comida, né? Eles tinham vindo atrás de um serviço que falaram para eles, e chegou aqui, era mentira. E parece que eles não tinham nem como voltar, né, Cris? Não lembro mais da história. Não, é porque eles tinham como voltar, só que não tinha ônibus. Não tinha ônibus, então não eles tinham que só ir no dia seguinte. Eles tinham que esperar no outro dia para ir, mas eles estavam tremendo de frio. Aquele cobertor que a gente jogou foi a salvação deles aquela noite. Um deles ainda, o outro ficou quietinho lá, né? Lembra? Que nem pegou a marmita, o outro que levou para ele, não foi assim? Foi. Ele estava tremendo de frio e ia ficar congelado. Então, sabe, essas coisas assim mexem muito com a gente, né? E vocês, né, quando vocês chegam em casa, vocês têm alguém. E eu, quando chego em casa, eu não tenho ninguém, então eu choro. Sabe? Porque eu não tenho ninguém para falar. Mesmo quando eu ia na casa das crianças ali, né? Que eu fiz um trabalho ali, eu ia lá e na hora de eu vir embora, eles chegavam para mim e falavam, leva eu. Tia, leva eu com você hoje? Então eu chegava aqui, eu não tinha com quem pôr para fora, então eu chorava, né? Tanto é que eu deixei de ir, porque não estava me fazendo bem, estava me fazendo mal. E agora as crianças também saíram daqui, né? Daqui de perto. Porque você vê umas coisas que você não concorda muito. Né? Lá na casa tinha o Antônio era ligado no 220. Ao mesmo tempo que ele pegava a bola para brincar, ele já queria escorregar no barranco. Ele dava uma escorregada, ele queria brincar de outra coisa. Então eu não conseguia acompanhar muito ele. E ele foi detectado como louco. E eu não aceitei muito isso. Ele não era louco. Eu acho que ele era superativo, né? Tinha uma hiperativo, ele tinha que tomar algum remédio para ficar mais calmo. Ou ele era... Como é essa doença que agora tá cheia aí? Todo mundo fala? Como fala? TDAH. Hã? TDAH. Que tá... Imperatismo também. Então, ele foi detectado como louco, ele foi embora para um sanatório. Nossa senhora, quando eu cheguei lá, as meninas falaram, Rose, o Antônio foi pro sanatório, e eu desmoronei. E ele ficava no portão, o portão é fechado, o portão de lata, ele ficava na fresta do portão, vendo a hora que eu ia vir, que eu ia passar para minha casa, porque para mim vir para minha casa, eu passava lá. Ele gritava do portão, tia, vem aqui, hoje tem gelatina, vem comer gelatina. Falava para mim, hoje tem sorvete. Maria fez bolo, tia, volta aqui. Eu tinha que voltar e conversar com ele um pouquinho lá no portão. Então, e ele foi detectado como louco. Nossa, isso acabou comigo. Deixei de ir, agora as crianças estão sendo cuidadas pela Igreja Batista, aqui pra cima, não sei que lugar que é aí, mas eu não quero ir mais. Não quero, porque eu fico morrendo de dó. Sabe, assim, você pode ir lá levar uma roupa, levar bolacha, levar um bolo, que eu sempre falava pro Frei Demetrios, às vezes sobrava um monte de bolo lá na igreja, eu falava, Frei, deixa eu levar para as crianças. Falava, pode pegar e levar tudo. Entendeu? Os vendedores que vendiam para mim na loja, eu falava, quando você for entregar esse mostruário para confecção, para você pegar o novo,
fala lá pro seu patrão que você vai levar lá na casa das crianças. Então tinha os que trabalhavam só com calçado infantil, trazia aí. Os que trabalhavam com roupa, trazia aí. Então a gente vai fazendo o que pode, mas não estava me fazendo bem, não. Não tava. Eu chegava aqui, eu ficava muito triste, e aí eu achei melhor não ir. Então, Né? Me acovardei. a multidão é grande, né? É muito triste. Ai, leva eu com você. Não é fácil, né? E, então a gente tem muito o que fazer. Nós não fizemos nada ainda. Nada. É como diz Francisco, não fizemos nada. Começar, então por isso que a gente tem que ficar com o olho atento, porque todos os dias a gente tem alguma coisa para oferecer, alguma coisa para, né? Você falou um negócio importante, viu, Ruth? É que é bom chorar. Nossa, eu chorava, deitava lá na cama e chorava. São Francisco chorava muito. Né? Até quando ele pegava, ele fazia lá com um pedaço de pau, né? Violino, e começava a cantar, ele se comovia, né? Diante do que ele fazia, ele lembrava do crucificado, de tudo que Jesus passou para mostrar para a gente, né? O que nós devemos fazer. E Francisco chorava constantemente. Chorar é uma boa manifestação, é um bom sentimento. É sinal que você está se comovendo, né? Isso é um impulso para a gente. Né? E eu acho assim que a pior coisa é quando você também não enxerga, né? Eu cheguei um dia na casa, eu entrei, eu vi uma cadeira de roda no canto lá. Falei, eu nunca vi essa cadeira de roda aqui. E a gente ia fazer uma festinha de Páscoa. Nós tínhamos feito uma rifa de uma corrente de ouro e fizemos uns ovos grandes assim, sabe? E eu vi aquela cadeira lá. E as crianças estavam brincando lá. E eles estavam acostumados comigo porque eu estava sempre lá, mais que as outras pessoas que me ajudavam lá. E começamos a brincar, as meninas estavam brincando com uma maquiagem lá, quiseram fazer uma maquiagem em mim, ainda deixei, fiquei parecendo uma palhaça. E aí o Rodolfo ia vestir de coelho e ia chegar com as cestas de ovos. E as crianças estavam tudo sentadas no chão assim, eu também sentei e a gente brincou. Aí quando ele chegou lá no portão, ele anunciou, né? Ele gritou, as criançadas tudo saíram correndo, porque a gente já tinha preparado. Falou, ai, será que o coelho vai vir aqui hoje? Eu tô achando que o coelho vai vir aqui, não sei o que tem. Aí todo mundo saiu correndo para ver o coelho e um ficou sentado. Aí eu falei para ele, você não vai ver o coelho? Ele falou, eu não ando, tia. Ai, aquilo me doeu tanto. Mas me doeu tanto e ele era forte. Eu catei ele por detrás assim e eu não tava nem podendo com ele, porque ele era gordinho, bem gordinho. Mas eu levei ele. Aí o marido da uma amiga minha viu, ele correu, ajudou a pegar ele e ele foi também. Então, sabe, essas coisas marcam muito a gente, né? Prova que a compaixão dá força, até força física, né? Nossa, eu não sei onde que eu arrumei força para levantar aquele gordinho, porque ele era gordinho, bem gordinho, mas eu levantei ele. Você não sabe onde você arrumou força? Sei. Eu sei. E ele foi também encontrar o coelho, sabe? Mas essas coisas faz parte, e hoje, lendo esse evangelho, eu lembrei de todas essas coisas. Então eu acho que a gente tem que ir enxergando, né? Que nem eu que ando muito para a rua, eu tenho que procurar enxergar ali as coisas. A gente tem que procurar enxergar. Enxergando a gente faz, né? Exatamente. É isso aí. Isso aí. Ponto de vista, né? É a visão a partir de um ponto, né? Ponto de vista é a visão a partir de um ponto. Em todo ponto que você está, você tem uma visão, né? Você consegue ver alguma coisa, não é possível que ninguém veja. É Verdade? Então é isso. Arnaldo quer falar alguma coisa, Arnaldo? Desculpa, Arnaldo, eu cortei você, desculpa. Você imagina você fazendo uma exéquia, porque ali tem perguntas e respostas. Por exemplo, diria, o senhor esteja com o bolo, ele está no meio de nós, né? E os assistentes não respondem. Você tem que fazer tudo, você tem que fazer as perguntas e responder ao mesmo tempo.
Então, a gente se compadece da seguinte forma, porque se eu paro e vou reclamar, vou fazer exigência, aí não tá certo, porque aí não tem compaixão, aí está dando uma autoridade. Mas aí você tem que pensar, você faz a encomendação inteirinha, se dando a pergunta e dando a resposta, sozinho. Né? O pessoal ali só assistindo e ouvindo. Então, isso chama-se compaixão. Se compadecer, não fazendo crítica, mas orando a Deus por eles. Isso chama-se compaixão. É o que eu entendo assim, né? Você falou de oração, lembrei de um. Só para encerrar. Tem um irmão aqui em Campinas, não sei se vocês devem ter conhecido ele, o Divino. Ah, conheci. Lembra do Divino? O Divino, Lembro. o Divino tinha umas frases ótimas. O Divino era assim, não tinha muito estudo, né? Mas ele tinha uma sabedoria. Ele sempre falava, viu, Arnaldo? Você, de noite, o jeito que ele falava assim, você, de noite, antes de você dormir, você reza para quem vai morrer aquela noite. E de manhã, quando você acordar, você reza para quem vai morrer durante o dia. Um dia você vai rezar para você mesmo. É isso aí. É isso, né? Você vai fazendo, porque um dia você vai ter que. Você está envolvido, você está no meio da multidão, não tem como, né? Então você pode ser. Estamos sujeitos, né, a todas essas situações, mas nós temos o compromisso de levar adiante a palavra e vivenciar e viver o amor, né, para que todos tenham vida e vida em abundância. Parece uma missão impossível, mas Deus dá o frio conforme cobertor. Ele sabe Exatamente. o que nós pode fazer, né? E a gente tem que pedir sempre a graça e a luz para nós não nos deixarmos envolver pelo mundo, né? Porque a tentação é grande. E como diz Jesus, né, o diabo tem poder, ele é tão poderoso que ele foi tentar até Jesus. E fraqueza, 40 dias sem comer, fraco, ele falou, é aqui. E nós estamos nesse jejum constantemente, a gente tem que estar atento, porque o diabo vem soprar. E tira a gente do caminho, quer tirar, né? Mas a gente tem que ficar firme na fé. Nos alimentarmos, sobretudo com esse movimento das quintas-feiras, que eu acho uma falta danada, não vejo a hora que chega a quinta-feira, para a gente trocar essas experiências, né? Como eu saio mais enriquecido, mais animado na quinta-feira. Amanhã até melhor na sexta. Não sei se vocês têm... Amanhã eu levanto também já pensando em tudo que a gente falou. Sim. É verdade? Então... E agora as nossas leituras estão ficando mais compridas. E na quinta-feira passada, parece que o Luizinho falou que quando a pessoa põe a ideia dele, é para a gente entrar no meio e conversar com a ideia, né? Buscar, tirar mais alguma coisa dessa ideia. E isso ajuda muito. É o resultado, né, da leitura orante, é exatamente esse, né? Compartilhar o que todo mundo falou aqui, a gente sai mais, né? Sim. Aí com mais coragem daqui, né? Então tá bom, não sei se querem mais falar alguma coisa, senão eu vou pedir para o Wagner encerrar. Você deve estar com sono, com fome, eu não sei. Então vamos encerrar. Eu jantei já, faz tempo. Mas nós nos alimentamos do mais importante, né? Da palavra, né? Então vai, se quiser encerrar, pode encerrar? Vocês querem conversar mais alguma coisa? Sim, pode encerrar, Maria. Eu que vou encerrar? Você. Tá muito frio. Você abriu, você encerra, vai. Quem mandou você abrir? Você. É isso aí. Mas tá bom, então. Então vamos agradecer a Deus, né? Porque hoje ele não deu a luz, mas hoje ele acendeu uma fogueira hoje, né? Então vamos agradecer a ele porque ele fez tudo, né? Nós aqui não fizemos nada. Então foi tudo o Espírito Santo que nos falou, que nos ensinou, né? Igual vocês disseram, que a gente consiga colocar amanhã no nosso dia a dia, que a gente consiga primeiro colocar a nossa família,
né, o que nós aprendemos hoje, nossos filhos, dentro da nossa família, que a gente consiga também colocar para as pessoas que estão afastadas. Então, que a gente peça também pelas pessoas que não puderem estar aqui hoje conosco, né, participando da leitura orante. Deus também ilumine a cada um deles, né, aonde quer que esteja. Então, que nós agradecemos a Deus, né, pedindo um Pai Nosso, uma Ave Maria, por cada um deles, pelo mundo inteiro, pela paz, pelas pessoas que estão afastadas. Então, que a gente peça a Deus, reza, Pai Nosso, Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Santo anjo Do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Então que hoje, né, nós peçamos a Deus por tudo que Ele nos ensinou, agradecer a Ele, né, que antes de a gente dormir, que a gente agradeça novamente, né, por tudo que Ele fez por nós. Então nós estivemos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.